Diga para a pessoa que está do seu lado: mente sobrenatural. Mais uma vez, mente sobrenatural. Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Nós precisamos ter uma mente diferente se nós queremos romper. Se Jesus dissesse para você, você visse ele andando sobre as águas, e você fosse um dos discípulos que estava ali dentro do barco, será que você teria a mesma coragem, a mesma ousadia que Pedro, de colocar o pé para fora do barco e começar a caminhar sobre as águas até Jesus? Estou falando para vocês de uma mente sobrenatural, uma mente sobrenatural que não vê impossibilidades, que não vê coisa difícil, mas que vê que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então você não vai orar para alugar algo, você vai orar para comprar, para se tornar proprietário. A mentalidade sobrenatural pode não ver os milhões. Por que, profeta, que a mente sobrenatural não vê os milhões? Porque muitas vezes a mente sobrenatural, ela não esteve em intimidade suficiente com Cristo para acreditar nos milhões. Você já tem uma mente sobrenatural, só que essa mente tem que ser expandida. A mesma oração que cura uma dor de cabeça, cura um câncer. A mesma oração que traz um livramento, ela também abre uma porta gigantesca. A mesma oração. A diferença está na expansão dessa mente sobrenatural. E a expansão, ela se dá por revelação. Toda a expansão da mente sobrenatural se dá por revelação. E é sobre isso que nós vamos falar. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz: transformação de mente, transformai-vos, e está falando de um processo contínuo, não está falando de algo que vai acontecer da noite para o dia. Quando você nasce do Espírito, nasce de novo, você já recebe essa mente sobrenatural. Mas assim como você, eu já perguntei para Deus, por que eu oro por alguns e eles são curados de câncer, e eu oro por outros e eles não são curados de câncer? Hoje mesmo eu li um testemunho de uma mulher que foi curada de câncer. Mas eu oro por tantas pessoas e nem todas são curadas. E sabe por quê? Porque a minha mente sobrenatural ainda não alcançou a estatura perfeita para ver a dimensão de milagres maiores e contínuos. Eu já vi paralítico sendo curado, eu já vi cego sendo curado, eu já vi surdo ouvindo. Só que há muitos ainda que precisam de um milagre. Então eu preciso que a minha mente seja expandida. Eu estava ouvindo uma entrevista essa semana
E o entrevistador perguntou para uma criança: qual que é o maior desejo do seu coração? O que você pediria a Deus? Perguntou para a criança. E a criança que poderia ter pedido um PlayStation, a criança que poderia ter pedido um carrinho elétrico, a criança que podia ter pedido algo para os pais, a criança pediu: eu quero ser curado. Aquilo ali me doeu por dentro, porque é isso que nós precisamos dar de resposta para esse mundo. Nós temos Cristo que cura, Cristo que opera milagres, mas a nossa mente sobrenatural, muitas vezes, ela está apenas sendo uma mente para alguns milagres. Um milagre financeiro, uma boa venda, uma boa compra, uma direção para a nossa vida, a cura de algumas coisas. Só que Jesus, ele ensinou que o caminho para isso é a oração e o jejum. E sabe por quê? Porque o jejum não vai tornar você mais poderoso, mas o jejum vai trabalhar em você. O jejum não é para tornar você super espiritual, super crente. Não, o jejum é para trabalhar em você. É para Deus poder matar certas paixões em nós. É para Deus expandir a nossa mente sobrenatural. Então nós precisamos de uma intimidade maior com Deus, de um tempo maior com Deus, para podermos viver os milagres de Deus. Porque o Deus de Moisés também é o meu Deus, o Deus de Davi também é o meu Deus, o Deus de Salomão também é o meu Deus, o Deus de Pedro, o Deus do apóstolo Paulo também é o meu Deus. Esses homens eram homens como eu, eram homens como você, eram pessoas como nós, que expiravam, que tinham necessidades, mas eram homens que tiveram uma intimidade com Deus, que nós talvez ainda não tivemos. Nossa mente sobrenatural, ela precisa ser expandida. Talvez a sua mente sobrenatural hoje consiga trazer para você alguns R$1.000, mas existe uma possibilidade dela trazer os milhões, se Deus começar a colocar os pensamentos dele em você. Pela forma como nós falamos, isso diz muito a respeito do que precisa ser transformado ainda em nós, que não foi transformado, mas que está em processo. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos. Diga para a pessoa que está do seu lado: transformação é um processo contínuo. Sabe, todo processo de transformação é também uma transição de algo do zero ao máximo, é ilimitado. Então, se eu sou um locatário, eu posso ser um proprietário. Isso tem que virar a chave. Ninguém me ensina de sair de um locatário para um proprietário. Ninguém ensina você a sair da solteirice e se tornar uma pessoa casada. Você vai descobrindo na vida. Mas essa transição, você sabe muito pouco o que é vida de casado. As pessoas estão acostumadas a serem bons recebedores, mas não estão acostumadas a serem doadores. Queremos receber, somos como sanguessugas aqui nesse mundo, em muitos momentos da nossa vida, e não sabemos doar. Quando se fala em doação, já se pensa em dinheiro. Mas quando você compartilha uma oração, você está doando, você está semeando. Quando você compartilha uma gentileza, você está doando, você está semeando. Quando você ajuda alguém na beira do caminho, você está doando. Ou seja, é a mente de uma pessoa que saiu de recebedor e agora ele é um doador.